E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo. Vamos orar para dar início à nossa leitura diária. Feche os teus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por este momento, por tua permissão, que permitisse-nos de nós estarmos aqui, Senhor, mais um dia cumprindo o propósito, lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Que o teu Espírito Santo nos ajude todos os dias e o mesmo seja intérprete da tua palavra durante a nossa leitura no dia de hoje. Se conosco em nome do teu Filho amado, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão no livro de Número, capítulo 30, 31, 32, 33, Salmos 35 e Lucas, capítulo 3. O nosso capítulo 30 de Números diz assim: a regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesma, e o seu pai e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir, quando souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser, e não proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular quando algum tempo depois de ouvi-lo, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai. Capítulo 31. A vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e a executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra. 1000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e os cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beú. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bem dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram para os prisioneiros homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser fiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitarem com um homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocarem algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia, vocês deverão purificar-se a si mesmos. E os seus prisioneiros purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: essa é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo
e tudo que resiste ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificar com água da purificação, e tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia lavem suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e o chefe da família da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Divida os despojos entre os guerreiros que participam da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separe como tributo ao Senhor um de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada por porção a eles e entreguem ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-os aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas, da metade pertencente aos israelitas. Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre a unidade do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selo, brinco e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como um memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazá e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: a Atarote, Dibon, Jazar, Minha, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu ao homem de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como não me seguiram do coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que eu prometi sob o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e o Quezeu e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor em integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, e cidade para nossas mulheres e para nossos filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que tenhamos levado ao seu lugar. E quando isso, nossas mulheres, nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra.
não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada ao lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armado todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos à frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estarão certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então, os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui, nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e os chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessar o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes com propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem, armado com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que recebemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben, e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades, e o seu território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazá, Jogbeá, Bet-Minha e Bet-Aram como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. E Sidma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou o povoado deles e o chamou Avot-Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados, e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Capítulo 33. As etapas da viagem desde o Egito. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acompanharam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etam, nos limites do deserto. Partiram de Etam, voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zephon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etam, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam ao deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrote Ataavá. Partiram de Kibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Kelatá. Partiram de Kelatá e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Gidgat. Partiram de Hor-Gidgat e acamparam em Jotbatá.
partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Hor, onde morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obode. Partiram de Obode e acamparam em Izé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibongad. Partiram de Dibongad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, nas campinas de Moabe. Eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jazimote até Abel-Sitim. As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: vocês atravessaram o Jordão para entrar em Canaã. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinham em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Salmos 35. Davídico. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor, os perseguir, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se comparará a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunha maldosa, enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi minha oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, com ímpios caçoando do meu refúgio. Rosnaram contra mim: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor? Não fique calado. Não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta, faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faz-me justiça para aqueles que eles não se alegram a minha custa. Não deixe que pensem: era isso que queríamos. Nem que digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Lucas, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governado,
era governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida para isso, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as suas correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar um trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e que por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todos elas a de colocar João na prisão. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto eles estavam orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Jodá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Rã, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Bagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarete, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém? Essas foram nossas leituras diárias de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.